Glória a Deus. Vamos aí orar pela serva do Senhor. Deus de glória. Temos suas mãos colocadas. Senhor, mais uma vez aqui estamos, meu Deus, na tua presença. Agradecendo, Deus, por tudo quanto o Senhor já fez. Mas agora, meu Deus, chegou o momento mais importante deste culto, que é de ouvir a tua palavra e a tua filha. Usa ela nesta noite como o Senhor já tem usado. Meu Deus, que ela venha ser canal de bênção para nossas vidas nesta noite, neste lugar. Estamos aqui com nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, meu Deus. Muito obrigado, continua conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Feliz de mais uma vez estar na casa do Senhor. Feliz dessa oportunidade que o Senhor tem me concedido. Glória a Deus. Aleluia. Pela vida de cada um dos irmãos que já se fazem presente neste lugar. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui, né? Alguns sabem as proezas que eu andei fazendo. E se não fosse a mão forte do Senhor, eu sei que eu não estaria aqui. Mas Ele me guarda e Ele me livra. Aleluia, glória a Deus. E Ele está comigo, né? Eu Graças creio. a Deus por isso. Agradecer ao pastor pela confiança e ao Espírito Santo, meu amigo verdadeiro, que está comigo em todos os lugares, em todos os momentos. Verdade, Amém? Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 16. Quando Ednei teve a oportunidade de fazer a leitura oficial e leu o livro de Jeremias, eu falei, Jesus, esse é o caminho nessa Glória a noite, Deus, né? aleluia. Precisamos estar em culto em que, se é o mesmo Espírito, irmão, que opera em mim e você, ele tem que testificar ao longo do culto aquilo que ele quer tratar com o seu povo. Amém? Aleluia. Jeremias 16, vamos ler o versículo 1 em diante. Deus Jeremias tremendo, aleluia. 16, a partir do versículo 1. Glória a Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terá filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos os seus cadáveres. Servirão de mantimentos às aves do céu e aos animais da terra. Aleluia. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a paz, a benignidade e a misericórdia. É, Os Jesus. irmãos podem tomar Aleluia. assento. Oh, glória a Deus. Louvando o Senhor com o hino e entraremos na mensagem. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Ai de nós se não fosse o Senhor, né? Traz-nos a força, traz-nos a vitória. Aleluia. Aleluia. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo:
mundo, te carrego no colo. Quando você quer parar, te tomo pela mão, te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer, é meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço da guerra o reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Oh, aleluia! Verdade, meu Quando Deus. eu ouvi, esse já era, não vai conseguir. No auge da dor, eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento, te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus, eu nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar, te tomo pela mão, te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer, é meu o tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço da guerra o reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus em todo tempo está no comando. Oh, aleluia, Jesus. E se nós não crermos assim, irmãos, a gente para mesmo. A gente para, a gente retrocede, a gente desiste, a gente guarda as harpas, a gente não quer mais louvar, a gente guarda as armas de guerra que o Senhor nos entregou lá naquele primeiro amor, enquanto buscávamos o nosso chamado, enquanto ainda estávamos descobrindo para que o Senhor havia nos enviado, né? Para que o Senhor havia nos levantado. Então, se nós não tivermos, irmãos, essa mão invisível aos olhos humanos, invisível aos olhos carnais, né, irmãos? Mas aquele que é espiritual discerne das coisas espirituais, irmãos, e a gente consegue sim enxergar essa mão invisível ao mundo, mas visível a todo aquele que crê. E o que seria de nós se não fosse essa mão poderosa, né? E o diácono Ednei iniciou o culto lendo ali em Jeremias 1, né? Quando o Senhor chama Jeremias. E a palavra do Senhor para Jeremias foi: não temas diante deles. Versículo 8, né? Foi o versículo que o servo do Senhor leu. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E se nós continuássemos lendo esse capítulo 1 de Jeremias, o Senhor ainda continua dizendo para ele: cinge os vossos lombos. E quando você cinge o lombo de um animal, é porque ele vai carregar o quê? Peso. Ninguém cinge
um animal para ele dormir e nem para ele descansar. O animal é cingido para trabalhar. Então, quando o Senhor ele chama a Jeremias, ele já deixa bem claro que não vai ser aquela chamada só de vitória, só de entregar a chave, mas que havia um jugo que ele precisaria carregar. E que os lombos deles deveriam estar o quê? Cingidos, prontos, preparados para carregar aquilo a qual o Senhor colocaria sobre ele. Aleluia! E o Senhor disse para ele: não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, porque o Senhor sabia o preço do chamado de Jeremias. E a palavra de Deus nos diz que esse jovem se levanta no meio de uma nação teimosa, idólatra, que estava muito longe da presença do Senhor. E ao contrário de muitos que, quando dobram os seus joelhos, pede para que o Senhor use como profeta, na intenção de profetizar a cura, na intenção de profetizar o fim de um cativeiro. Aquele homem foi levantado como profeta, não para profetizar o fim do cativeiro, mas o início. E a palavra de Deus nos diz que ele era um profeta solitário. Solitário quando a gente pensa em homens, mas a gente sabe que em todo tempo ele esteve rodeado pela presença de Deus. Aleluia! E quando nós temos o Senhor conosco, irmãos, pode o mundo inteiro se levantar. Mas a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor disse para ele que o Senhor ia livrá-lo dos levantes, isso não quer dizer, irmãos, que ele não foi provado, que ele não foi açoitado. Todas as vezes que Jeremias se levanta contra aquela nação para pregar o arrependimento, para profetizar que o Senhor levaria aquele povo cativo a um outro lugar, um povo que era acostumado a ser vitorioso, um povo que era acostumado a atravessar o Mar Vermelho, ao Senhor entregar guerras nas mãos dele sem precisar lutar, com um toque de símbolo, com o quebrar de um vaso, com marchar em volta de uma grande fortaleza. Esse povo estava acostumado com isso, irmãos. E aí se levanta lá o jovem Jeremias e fala que eles seriam entregues. Por quê? Pela desobediência do povo. E é interessante, irmãos, que o Senhor ele se comporta conosco como um pai se comporta com o filho. O pai, ele fala assim: não corre que vai cair, menino. Não come isso que vai te fazer mal. Coloca uma meia no pé que tu vai ficar resfriado. E o Senhor nos trata dessa forma. E muitas vezes pela teimosia do filho, ele fica resfriado, ele cai, ele quebra a cara, quer ver mãe. Fechou a boca, parece que, meu Deus, a coisa bem rápida. E o Senhor o tempo todo usando a boca do profeta Jeremias para aconselhar aquele povo. Volta, se arrepende. Se vocês se arrependerem, o Senhor vai voltar atrás. O Senhor vai estar com vocês. Mas o povo era teimoso. E a melhor coisa que tem para um teimoso é o mentiroso do lado. Mas olha, é a alegria que ele tem. Porque o inimigo ele é mentiroso. E Jeremias ele estava com a verdade. A verdade que eles não queriam ouvir. Como muitas vezes a verdade que eu não quero ouvir, irmãos. A palavra de Deus diz que ela é como a espada, que ela fere entre o que é a alma e o espírito. Sabe o que ela está dizendo nessa noite? Que ela divide a tua vontade da vontade de Deus. É verdade, meu Porque o espírito é do Senhor e a alma é nossa. E ninguém quer ser cortado ou dividido ao meio. A gente quer que a nossa vontade já ali coladinha com a vontade do Senhor. Mas o que a gente quer? Que a nossa vontade vá na frente, puxando a vontade de Deus. E o que o Senhor tem para nós é exatamente o contrário. É a vontade dele na frente e a gente tem que se arrastando atrás da vontade dele. Então tudo que está escrito na palavra de Deus nos serve como alerta. Não é para pregar as rosas só.
Fala dos espinhos também. Porque eles estão ali. As pessoas precisam estar preparadas para eles de encontro. E essa palavra quando diz que é uma espada que divide a alma e o espírito, é algo muito forte da parte de Deus. Porque quem é da carne discerne das coisas da carne, e quem é do espírito das coisas espirituais. Não dá para andar as duas coisas juntas. Há uma decisão todos os dias, irmãos. Não se engana, igreja. Achar que é tua decisão. A única decisão que você precisava tomar foi quando alguém fez o apelo e você veio na frente do Senhor Jesus. Não. Essa foi a tua confissão de fé. Quando você desceu as águas, foi você falando para o Senhor que você queria ser uma nova criatura. Mas a tua salvação, ela depende de decisões diárias. Todos os dias. Existem dois pratos na minha e na tua frente. E quem vai decidir de qual manjar eu vou fazer parte, sou eu. E como eu disse para vocês, todo teimoso gosta de um mentiroso, né? Estou aqui rima, até combina as palavras. Porque o Senhor levanta ali. Jeremias fala, olha, remedinho amargo, injeçãozinha que sara. E se levantavam também aqueles que estavam dispostos a falar aquilo que o povo queria ouvir. E não era qualquer um. Era aqueles que tinham sido levantados como profeta, que eram chefes da casa do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Jeremias se levantava para profetizar aquilo que infelizmente ia acontecer, eles se levantavam e jogavam aquele homem na prisão. O Senhor mandou que ele colocasse um jugo de madeira e que andasse pela cidade para que aquele povo entendesse o que haveria de acontecer com eles. Pois veio lá o enviado de Satanás, um mentiroso, que contava que o povo queria ouvir, porque o povo não queria ouvir que eles iam para o cativeiro. Como muitas vezes, irmãos, a gente não quer ouvir que o vento vai soprar na nossa casa. A gente não quer ouvir que o Senhor vai amassar os nossos filhos, o nosso esposo. A gente não quer ouvir, não, irmão. A gente não quer ouvir que o Senhor quer santidade. A gente não quer ouvir que a nossa boca é dele e não podemos emprestar para o Satanás. Seja para falar mal do irmão, seja para professar palavras que não provém de Deus, que somos santos diante do Senhor. Ninguém quer ouvir isso, não. Sabe o que você quer ouvir? Ai, Deus quer o coração. Ai, Deus quer um coração quebrantado. Deus quer sinceridade. Santidade, irmãos. É isso que atrai a presença de Deus. A Bíblia diz que obediência quero, não sacrifício. Então as pessoas, não, se você for, sabe aquela campanha que eu comecei? Então, 15 dias. Se você for às 15 sexta-feira, Deus vai te dar a vitória. Não, irmãos. Deus vai te dar a vitória pela tua constância. E se for vontade dele. Se essa vitória que você está pedindo, não te afastar dele. Porque se for para te afastar dele, acabou-se, vai ficar aí. É o espinho na carne, para não deixar chorar. Porque ele tem coisas na vida da gente que é para manter você na presença de Deus. E o dia que ele tirar, você sai junto. Mas a gente não quer, não. E aí Jeremias se levantava e dizia, olha, o trem vai ficar feio pro lado de vocês. Vocês vão ser levados cativo. E aí se levantava lá o adepto de Satanás, que às vezes não estão aí no mundo da bagunça, às vezes estão ocupando lugares no altar do Senhor, porque não temem a Deus. Ele era o chefe da casa. Ele era o profeta chefe da casa. Quem era Jeremias, irmãos? Não tinha um lugar para sentar lá, não. E o homem ia lá, por dizia que era mentira, pois quebrou o jugo do pescoço de Jeremias. E o Senhor se enfureceu, então disse, pois pois diga para ele que no lugar desse de madeira, eu vou colocar um de ferro. É verdade, aleluia. Porque quando o Senhor nos manda e a gente obedece, ainda que desagrade a A e a B, ele se responsabiliza. Verdade, Deus, aleluia. E ai daquele que se levanta
contra aquele que o Senhor levantou para pregar a verdade, para falar a verdade. Ai daquele que anda com mentira. E a palavra de Deus, irmãos, no capítulo que eu li, o Senhor fala assim para Jeremias: olha, Jeremias, eu vou te dizer uma coisa. Tu não vai casar não, meu filho. Sei que tem umas moças bonitas aí, e que talvez o teu chamado seja solitário, né? E às vezes a gente acha que vai poder contar com a família da gente, né? Às vezes a gente se ilude em achar que os nossos sonhos serão vividos dentro da nossa casa. E a palavra de Deus diz assim: você não vai casar e você não vai ter filho, mas é para o teu bem. Porque as crianças que nascerem aqui morrerão, e as aves do céu comerão a sua carne. Lembra vocês de alguma palavra que a gente tem visto ali no Novo Testamento? Ai daquelas mulheres que sentirem a dor do parto naqueles dias. Desse jeito. Isso não é novo, irmãos. Isso sempre aconteceu. A desobediência do povo não é novidade para Deus. A mentira no meio dos altares não é novidade para Deus, irmãos. Isso sempre esteve aí. Mascarado talvez de outras formas, mas ele sempre esteve aí. Porque o que é o mal, irmãos? É a ausência do bem. Assim como a treva é a ausência da luz. Então quem produz as trevas somos nós que paramos de brilhar. Quem produz o mal somos nós que paramos de fazer o bem. Jesus, aleluia. E foi dura, né? Essa palavra que o Senhor falou para Jeremias, porque ele era daquele lugar, eles conheciam, né, as pessoas daquele lugar, e foi uma palavra muito dura da parte de Deus. Quando a gente observa a vida de Jeremias, ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, né, irmãos? Foi um chamado muito duro, porque ele mesmo não queria profetizar aquilo que ele profetizava. E muitas vezes, irmãos, quando a gente estuda uma palavra, ou quando alguém nos conta algo que está acontecendo na sua vida, e às vezes a nossa vontade é massagear o ego, é elogiar, é trazer bons conselhos, e às vezes não é essa a vontade do Senhor. E às vezes nos corrói ter que dizer que aquilo é uma colheita daquela pessoa. E quando Jeremias ele olha para aquele povo, eu acredito que dentro dele ele queria que um dia as suas visões ou os seus sonhos fossem de restauração. E que o Senhor mandasse ele profetizar que não aconteceria nada daquilo. Mas o povo não se arrependia. O povo era teimoso. E a Bíblia vai nos dizer que ele não cessou, irmãos, de profetizar, mesmo ele sozinho contra todos. Ele foi jogar dentro de poço, quebrar o jugo. Ele ficou lá horas e horas escrevendo junto com Baraque aquilo que o Senhor lhe revelava a respeito do povo, e escreveu um rolo muito grande de palavras. Queimaram aquele rolo, jogaram fora, desacreditaram naquilo que ele tinha dito. Mas quando falamos algo da parte do Senhor, ainda que não acreditem, vai se cumprir. Porque foi ele quem falou. E ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua verdade. Por isso que o dom é sem misericórdia, irmãos. E às vezes a gente olha o Senhor usando pessoas e eles falam assim: meu Deus, mas misericórdia. Mas é. Só que o louvor que ele canta, a palavra que ele ministra, a cura que ele intercede, salva outro, mas não salva ele. Por isso, aquela passagem, né, ali no Novo Testamento: o homem louco, e se hoje eu pedir a tua alma. Por isso, aquela passagem que fala que apartai-vos de mim, que eu não vos conheço.
E aqueles homens disseram, né? Em teu nome expulsei demônios, apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Irmãos, que palavras. Glória, glória a Deus. Mas antes a gente morrer apedrejado aqui, irmãos, do que chegar naquele grande dia. É a última oportunidade. Hoje nós temos oportunidade. Amanhã, depois, talvez, não sei. Talvez a minha senha chegou, não sei. Mas se ela não chegou ainda, eu ainda tenho chance. Mas depois que estiver lá diante do Deus Todo-Poderoso e Ele falar, apartai-vos de mim que eu não os conheço, não tem mais. Não tem mais para onde voltar. Uma vez eu estava lendo um livro e tinha uma ilustração nesse livro a respeito de uma senhora que o filho dela ele tinha um chamado para ser missionário. E só que quem se dispõe a ser um missionário em outras terras, irmãos, a vida está em constante perigo, né? Como a vida do nosso amigo aqui, Jeremias, que, olha, se não fosse a mão do Senhor, ele não teria sobrevivido por tantos anos, né? E aí, aquele rapaz queria fazer missões em um país em que o evangelho não era muito bem quisto, em que não tinha uma liberdade que nós temos e muitas vezes não aproveitamos. E que as pessoas eram loucas mesmo, não tinha quem ir para quê. E aí ele falou para a mãe dele, né, que ele tinha aquele chamado e que ele tinha um desejo de ir para aquele lugar. E aí a mãe dele colocou o joelho no chão e ao invés dela orar para que aquilo a qual o Senhor havia o chamado se cumprisse, ela começou a orar contra. E ela começou a dizer para o Senhor que ela não queria que o filho dela fosse para aquele lugar. Porque ela sabia que provavelmente a vida dele seria ceifada ali. E ela orou por muitos dias. Até que um certo dia o Senhor deu uma visão para aquela mulher. E aí na visão ela via um grande precipício, um lugar bem descampado, sabe? Sabe esse povo que gosta de ir lá naquelas montanhas que Deus me livre, guarda que eu não vou? Que tem aquela queda assim, que daqui no lugar tem que chegar na beira para ver lá embaixo. E ela viu um lugar muito descampado, muito grande, muito longe. E lá no fim tinha essa queda. E aí, na visão dela, ela via muitas pessoas indo para aquele lugar. E as pessoas caminhavam e ela gritava, não vão, vocês vão cair, não vão. E multidões iam e caíam. Iam e caíam naquele abismo. E ela acordou, atordoada, pedindo misericórdia a Deus por aquelas vidas, né? E aí o Senhor falou com ela, essas são as vidas que vão se perder se o teu filho não foi enviado para aquele lugar. E naquele dia ela entendeu, irmão, glória, glória a Deus, que a nossa vida é muito pequena. A nossa vida vale muito pouco se formos comparados ao valor do Evangelho. Aleluia. Ao valor das almas que precisam chegar até a Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós pensamos, né, na vida dos apóstolos, que tinham, era na época ali do, meu Deus, do leão, né? Misericórdia. Aquele não é bonito a Maria levar cantar para viver, não. Oh, meu Deus, é amigo teu povo de novo? Eu queria ver nada, irmão. Tu queria ter aquela coragem de nada. A bravura, tu queria ver a bravura dos santos em plena, enfrentando o leão, sabendo que tu podia ser o próximo a ser apontado. Queria não. Queria não. É muito bonito de cantar, né? Maior é para viver. E aí quando a gente pensa na vida dos apóstolos, que não morreu tudo no mesmo dia, não, sabia? Não foi tudo no mesmo dia que morreu. Vocês estão pensando o quê? Que pegaram os 12, olharam no paredão e falaram, não. Foi anos, tempos. E eles ouviram falar, olha, fulano morreu de cabeça para baixo lá na cruz.
Aquele lá foi decapitado, aquele lá, olha. Sabe aquele lá que fala a mesma coisa que tu fala? Jogaram ele no tacho de óleo. Não morreu não, mas olha. E eles não pararam. Eles não desistiram, eles não retrocederam, irmãos. Pedrão, depois que ele teve um encontro de verdade com Jesus, depois que ele negou o Senhor, até então ele era tão valente e ao mesmo tempo tão medroso, né? Que aí quando ele estava com a espadinha dele, ele saia cortando as orelhas e não estava nem ali. Mas aí quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e ficou um tempo ali sem aparecer, o homem já se amedrontou, correu, foi-se embora pescar, tirou até as roupas para ninguém conhecer. Mas quando ele teve o real encontro com o Senhor, quando o Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O homem virou corajoso, saiu enfrentando tudo, pregou lá no meio do povo, ganhou muitas almas para Jesus, ficou sabendo da morte de outros e nem assim ele parou. Quando Jeremias, ele ministrava aquilo que o Senhor mandava, ele já ia sabendo, irmão, o caldo ia entornar. Porque quando Deus chamou, já falou para ele lá no começo: olha, eu vou ser contigo, mas cinja aí os ombros, que não vai ser fácil. E quando o Senhor disse para ele que ele não se casasse, então ele via que cada dia estava mais próximo de se cumprir aquilo que o Senhor falava através da sua boca. E cada dia, irmão, está mais próximo de se cumprir aquilo que a gente fala. Está cada dia mais próximo a vinda do Senhor. As dores, os ais. E deixa eu falar uma coisa para você. Olha, se a tua senha não for a próxima, talvez você vai estar ali no meio dos ais. Mas não desiste. Persiste. É melhor um aizinho nessa carninha aqui do que um cutucãozinho pro resto da vida na tua alma. Pelo resto da eternidade. E eu creio que todas as vezes que Jeremias profetizava e que se levantavam, contra eles se lembravam dessa palavra de que o Senhor disse que ele estaria com ele. E que nesse dia que talvez ele pediu a sua morte, e talvez ele pensou que eu não sei o que aconteceu, por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito aqui neste lugar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Foi um momento de fraqueza que eu e você, a gente também passa. Eu já me perguntei: do que adianta? Para quê? Glória a Deus. Por quê? Para onde? Mas que o Senhor não te deixe chegar ao ponto de ter a visão dessa mulher que viu multidões serem lançadas no abismo por causa do medo que havia dentro dela. Não podemos ter medo, irmãos, de falar aquilo que o Senhor nos manda dizer, de nos levantarmos, sabendo que talvez vão nos colocar no calabouço, nos jogar numa prisão, que talvez vão se levantar com tal fúria contra as nossas vidas, mas que Deus é conosco, e aquele que nos levantou, aquele que nos chamou, Ele vai cumprir. Que o Senhor possa levantar profetas, pessoas que queiram orar e serem profetas como Jeremias, que não se preocupavam em profetizar aquilo que ele gostaria que acontecesse, mas ele profetizava aquilo que o Senhor mandava. E não era uma praga, irmãos. Para muitos que ouviam, as profecias de Jeremias, ele está jogando praga na gente. Vamos matar esse homem, porque ele não tem condições. Não era uma praga, era uma revelação que vinha de Deus. Glória a Deus, aleluia. Como o conselho do pai, ou o conselho da mãe. Não faça isso, você vai quebrar a sua cara. Não é praga, é conselho de pai, é conselho de mãe. E às vezes quando a gente não ouve, a gente quebra a cara mesmo. Mas que bom, que a mesma mãe que avisou, ela vai curar as nossas feridinhas. E o mesmo Deus, irmãos, que muitas vezes nos avisa que o caminho ao qual estamos trilhando
vai nos levar, porque a Bíblia diz que os caminhos dos homens, né, parecem bons, mas muitas vezes são caminhos de perdição. O mesmo Deus que nos avisa, que nos alerta, é o mesmo Deus que vai nos trazer de volta e vai curar as nossas feridas, né? Porque no livro de Jeremias, o Senhor, Glória a Deus! quase nos capítulos bem adiante, o Senhor fala através da boca de Jeremias que o povo iria para lá, que o povo seria dissipado e espalhado. Mas olha só o que ele fala, irmãos. Mas eu vou levantar Glória a Deus. pescadores Jesus. que serão enviados para buscá-los de volta. E eu e você somos esses pescadores que o Senhor tem enviado para trazer de volta para a presença dele aqueles que são deles, irmãos. Aqueles que pertencem a ele e foram espalhados pela teimosia, pela rebeldia. Porque a Bíblia diz que foi o Senhor que levantou Nabucodonosor. Porque às vezes, irmão, se você não quer, pelo amor, ouvir o seu pastor se consertar, Deus levanta o Nabucodonosor, que não tem misericórdia nem piedade. Leva tu lá para o cativeiro, acaba com a tua vida, te faz escravo, até tu se lembrar de que quem foi que te chamou foi Deus. E quem está na mão dele está seguro. Quem habita nele está seguro. O Senhor não é um guarda-chuva que você abre só quando está chovendo. Ele tem que estar conosco todos os dias, pertinho da gente. Porque na hora do apuro, ele está ali do lado. Pensa. Se tu perde teu celular dentro de casa, na hora de tu precisar ligar para alguém, tu não acha, não. Pode caçar o que for. Quer ver quando acaba a luz? Menino, cadê a vela? Cadê o fósforo que ninguém encontra na escuridão? Na escuridão, a gente só se perde. A gente não encontra nada. Mas se estivermos com a lâmpada acesa, que a presença do Espírito Santo, ainda que o mundo inteiro esteja no breu, eu estarei seguro. E uma lâmpada acesa, irmãos, ela não serve só para mostrar o caminho para mim, mas ela ilumina para todos que estão à minha volta. Então que nós possamos nos agarrar no nosso chamado, que possamos nos lembrar de homens como Jeremias, que estava sozinho, que era ele contra todos, aquele que queria mentir e os que queriam ver mentira, como hoje, né? O povo quer like, o povo quer seguidores, como a gente estava falando ontem ali no culto na casa da nossa missionária em Goiás. E a verdade não traz isso não, irmão. O regime não traz visita para tua casa não. Fala para as visitas que você está comendo alface, tomate, para ver se alguém quer almoçar lá na tua casa. Eles querem a fartura. Agora diga que tem pudim, tem carne, tem tudo, para ver se não estão toda hora batendo na tua porta. As pessoas não querem abrir mão. Foi poucos, irmão, que quando o Daniel disse assim, eu não vou comer esse manjar não, eu vou comer. É mesmo, menina, medo do rei era fato. Tinha de tudo, eu acho que todos que foram ali de Judá, que conheciam a palavra do Senhor, que sabiam por que estavam ali. É isso que falta pra gente. Às vezes a gente não sabe por que a gente está em determinadas situações que precisamos saber. Poucos, viu, que quis comer o legume lá com Daniel. Mas aqueles que permaneceram foram destacados. Talvez a princípio rejeitados, mas por Deus exaltados. Amém? Então que você possa permanecer firme nessa palavra. E que você nunca venha se esquecer, irmãos. É aquele que te chamou, é aquele que te guarda e é aquele que firma suas palavras sobre essa terra. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, palavra maravilhosa da parte do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Você precisa saber, aleluia, por que você está na casa de Deus. E você se perguntar você mesmo, se Jesus viesse agora, desse um apagão, aleluia, pode chamar, pode chamar. Glórias a Deus. E você se perguntasse, aleluia,
que seria, irmãos, se Jesus viesse agora, irmãos? Você estaria preparado? É verdade. Porque existe uma passagem da Bíblia, muitos chamados e poucos instruídos. Você já se perguntou por que você está na casa de Deus? Por que você vem na casa de Deus? Oh, Deus maravilhoso, obrigado. Eu vou na casa de Deus porque eu não tenho nada para fazer. Eu venho na casa de Deus porque a série vai começar às 9 para frente. O culto da igreja Restauração de Deus termina às 9, então dá tempo. Eu vou na casa de Deus porque o futebol vai começar das 10h30 para frente, 10 horas. Dá tempo de vir na casa de Deus, escutar o hino, escutar uma palavra, chegar em casa, jantar e ligar a TV e comemorar. Aleluia. Tem certas coisas, irmãos, que muitas vezes nós intercedemos a instituição de Deus. E muitas vezes nós achamos que estamos fazendo bem e é aí que nós estamos prejudicando. Deus chamou Jeremias como um profeta. Aleluia. Uma coisa que nós devemos entender, eu posso me considerar como um profeta porque ainda eu prego a verdade. Mas profeta mesmo é só no Antigo Testamento. Porque profeta que é profeta fala a verdade, não passa a mão no pecado. Aleluia, mas eu não vou lá na igreja do pastor Adriano porque o pastor Adriano é chato. Não vou lá na igreja da igreja do pastor Adriano porque uma liderança, aleluia, que foca muito na palavra. Nós queremos algo mais light. Nós queremos ouvir pessoas dizendo que Deus vai dar carro, que Deus vai entregar carro, que Deus vai entregar chave. Para com isso, não acredite nisso. Não saia de manhã cedo para você ver. Aleluia. Aí Deus ele vai te dar força, Deus ele vai te dar graça, Deus vai te dar saúde, aleluia, Deus vai te surpreender. No meio de uma geração, aleluia, que não acredita que Deus é Deus. A qual a palavra de Deus diz? Vai e diz, eu sou o que sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Não diga, Jeremias, tu não sabe falar nada. Senhor, eu não sei falar. Ô Jeremias, fica isso. Apenas abre o teu coração e deixa o resto comigo. Aleluia. Glória a Deus. Ou o povo busca a minha presença, ou, aleluia, eu vou surpreender pelas palavras que saíram da tua boca, que eu sou o que sou. Faço acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então busca a presença de Deus, continua. Como o pastor Adriano sempre fala, aproveita este culto, como se fosse o seu último culto. Aleluia. E quando eu olho para minha esposa, a missionária Renata, irmãos, essa mulher linda, maravilhosa, que Deus deu um grande livramento para ela. Isso ali é coisa material, não? Aleluia. Mas se não temesse a Deus, não guardasse a Deus, irmãos, o inimigo poderia ser falido. Aleluia. Mas o Senhor está no controle. Deus poupou, Deus colocou a mão, o anjo veio e fez jogar o carro, aleluia, para o acostamento sem que acontecesse nenhum arranhão. Para mostrar que Deus é Deus. Porque somos o povo, aleluia, que busca, ora, aleluia, se consagra, está na presença de Deus, e estamos aqui para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, e dizer, Senhor, sei, aleluia, que profeta é profeta no Antigo Testamento, mas eu quero ser como um daqueles, aleluia, que prega a tua palavra, e que o Evangelho, aleluia, venha me confrontar todos os dias, e me mostrar quem eu sou. Aleluia. Para que haja todos os dias arrependimento na minha vida, para que eu suba diante deste altar e que nenhuma palavra saia, aleluia, do meu querer, mas do teu querer. Aleluia. Para que haja salvação de alma. Aleluia. Para que as almas, aleluia, venham se arrepender diante da presença do Senhor Jesus. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus na tua vida? Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor tem para mim? Aleluia.
Para nós encerrar, seja a luz do mundo, irmãos. Porque o pastor Adriano sempre fala, o Senhor está no terceiro céu. Terceiro céu, lembra bem disso, terceiro céu. Mas quando ele olha de lá, irmão, para a terra, ele só vê escuridão. Por causa do pecado. É pecado e mais pecado, irmãos. Mas quando o Senhor olha de lá de cima, ele vê uma luz que brilha na minha e na tua face. Esses são os escolhidos do Senhor. Porque o que me faz apagar, aleluia, quando você não paga a luz, eles veem o quê? Corta. Eles cortam. Você fica na escuridão. Da mesma forma, irmão, é a presença do Espírito de Deus. Aleluia. A presença do Espírito de Deus é a última pessoa que sai da nossa vida. Ele continua insistindo. Busca, 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 busca. Mas quando nós não damos lugar para o Espírito de Deus, e a carne vai tombando, a carne vai insistindo, a carne vai insistindo, o Espírito se retira porque não há mais espaço para a presença do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus só habita onde há santidade. E se não havia santidade em mim, eu não posso dizer que tenho a presença do Espírito de Deus. Não estou falando de mim mesmo, estou falando a palavra de Deus. Amém, meus amados? Então,